Vocês podem colocar a letra pra gente? Caso você ainda não participou do Lacombe, você possa participar nesse instante, pois dentro em breve estaremos servindo aqui os emblemas e as salas serão fechadas. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra do nosso Deus. Gostaria de ler uma citação da senhora Ellen White, que começa no livro Desejado de Todas as Nações, na página 579. E antes de ler, eu quero manifestar aqui a minha alegria em ver cada um de vocês na casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua disposição de ter vindo hoje aqui. Que a sua saída, ao sair daqui da casa do Senhor, você saia em paz com Deus, em paz com os filhos de Deus, abençoados e guardados pelo Senhor. A senhora Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 579, diz assim: quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças, acham-se presentes mensageiros invisíveis aos olhos humanos. Talvez haja um Judas no grupo, e se assim for, mensageiros do príncipe das trevas ali estão, pois acompanham a todo que recusa ser regido pelo Espírito Santo.
anjos celestes ali também se encontram. Esses invisíveis visitantes se acham presentes em toda ocasião como essa. Podem entrar pessoas que não são, no íntimo, servos da verdade e da santidade, mas que desejam tomar parte no serviço. Não devem ser proibidas. Acham-se ali testemunhas que estavam presentes quando Jesus lavou os pés dos discípulos e de Judas. Olhos mais que humanos contemplam a cena. Por seu Santo Espírito, Cristo ali está para pôr o selo da sua ordenança. Está ali para convencer e abrandar o coração. Nenhum olhar, nenhum pensamento de arrependimento escapa à sua observação. Pelo coração contrito, quebrantado, espera ele. Tudo está preparado para a recepção daquela alma. Aquele que lavou os pés de Judas anseia lavar todo o coração manchado pelo pecado. Ninguém deve se excluir da comunhão por estar presente. Talvez alguém seja indigno. Todo discípulo é chamado a participar publicamente e dar assim testemunho de que aceita Cristo como seu Salvador pessoal. É nessas ocasiões, indicadas por Ele mesmo, que Cristo se encontra com seu povo e os revigora por sua graça. Corações e mãos indignos podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, Cristo, o Rei da Glória, o Senhor do Universo, ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quanto ali se achegam, com fé baseada nele, serão grandemente abençoados. Mas o momento da comunhão não deve ser período de tristeza. Não é esse o seu desígnio. Ao reunirem-se os discípulos do Senhor em torno de sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências. Não se devem demorar em sua passada vida religiosa, seja ela de molde a elevar ou a deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre os irmãos. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Agora, cheguem para se encontrar com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz, mas à sua luz salvadora. Abram a alma aos brilhantes raios do sol da justiça, corações limpos pelo preciosíssimo sangue de Cristo Jesus, na plena consciência de sua presença. Se bem que invisível, devem-lhe ouvir as palavras: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. São João 14, 27. Nosso Senhor diz: sob a convicção do pecado, lembrai-vos de que morri por vós. Quando opressos, perseguidos, aflitos, por minha causa do Evangelho, lembrai-vos do meu amor, tão grande que por vós dei a minha vida. Quando vossos deveres vos parecerem duros, severos e demasiado pesados os vossos encargos, lembrai-vos de que por amor de vós suportei a cruz, desprezando a vergonha. Quando o vosso coração recua ante a dolorosa prova, lembrai-vos de que o vosso Redentor vive, e vive para interceder por vós. A Santa Ceia também aponta para a segunda vinda de Cristo. Foi destinado a observar viva essa esperança na mente dos discípulos. Sempre que se reuniam para comemorar sua morte, contavam com ele, tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei de todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. E digo-vos
que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia que eu beberei de novo convosco no meu reino. Mateus 26, 27 a 29. Nas tribulações encontravam conforto na esperança da volta do Senhor. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E finalmente, essas são as coisas que nunca devemos esquecer. O amor de Jesus, com seu subjugante poder, deve ser mantido vivo em nosso coração e em nossa memória. Cristo institui este serviço para que Ele nos falasse aos sentidos acerca do amor de Deus expresso em nosso favor. Não pode haver união entre a alma e Deus, senão por meio de Cristo. A união e o amor entre irmão e irmã devem ser cimentados e feitos eternos pelo amor de Jesus. E nada menos que a morte de Cristo podia tornar eficaz o seu amor por nós. É unicamente por causa de sua morte que podemos esperar com alegria a sua segunda vinda. É apenas por conta da sua segunda morte que podemos esperar com alegria a sua segunda vinda. Seu sacrifício é o centro da nossa esperança. Nele nos cumpre fixar a nossa fé. Por isso, pecadores, venham todos. O banquete do nosso Senhor Jesus Cristo pronto está. Que Deus te abençoe.
Os pés bem lentamente se afundavam na areia e sua voz chamava pescadores para a mesa. Venham todos, o banquete pronto está, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos, é o chamado de Jesus. É Ele quem nos chama a falar da sua luz. Nós temos que seguir as pegadas que deixou na areia do caminho pelo seu constante amor. E nós devemos ensinar a outros o caminho, mostrando que na areia está gravado seu destino. Venham todos, o banquete pronto está, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos, é o chamado de Jesus. É Ele quem nos chama a falar da sua luz. Jesus já caminhou por onde nossos pés estão, e Ele compreende toda dor do coração. Nem as ondas nenhuma vão as marcas apagar, as marcas de seus pés pregados para nos salvar. Venham todos, o banquete pronto está, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos, é o chamado de Jesus. É Ele quem nos chama a falar da sua luz. Venham todos, o banquete pronto está, e todos que me aceitam podem dele desfrutar. Venham todos, é o chamado de Jesus. É Ele quem nos chama a falar da sua luz. É Ele quem nos chama a falar da sua luz. Que Deus nos permita. Som. Que Deus nos permita que você, pai e mãe, continue fazendo o teu excelente trabalho de vermos essas crianças nos céus na breve vinda de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por essas crianças, pela música que elas cantaram aqui. Nós iremos neste momento participarmos dos emblemas. Nós temos aqui nessa mesa o pão. Ele foi preparado pela nossa diaconisa-chefe, a irmã Neida. Esse pão não tem fermento. Ele apenas foi tocado pelas mãos dela. Você vai receber o pão dentro de um saquinho. Ele é individualizado. Você pegará o pão dentro do saquinho e no momento oportuno irá participar. Nós temos aqui o puro suco da uva.
nos abençoe, irmãos, para que realmente nós saiamos daqui perdoados, lavados e purificados por Cristo Jesus. Eu gostaria de convidá-lo a dobrar os seus joelhos para nós orarmos a Deus pedindo a bênção por esses emblemas. Senhor Deus, o universo, em algum momento da história, se surpreendeu com o que o Senhor é capaz para salvar um rebelde humano pecador. O universo não sabia que o Senhor era capaz de descer a essa terra, mas o que o universo nunca imaginou era que o seu filho seria capaz de morrer por essa terra. O sacrifício de Cristo Jesus escancarou aos olhos de todo o universo o seu profundo, infinito e inexplicável amor. O sacrifício de Cristo Jesus também, ele alargou as portas dos céus. O sacrifício de Cristo subverteu a lógica, pois em Cristo Jesus nós vemos que o Senhor não ama mais quem mais merece, mas quem mais precisa. Depois que nós lavamos o pé do nosso irmão e da nossa irmã, já tivemos ali um grande choque. Pois enquanto, querido Deus, essa sociedade implodindo devido à distância do Senhor, nos convida, nos fala, nos ensina para sermos nós mesmos, o Senhor nos chama a nos humilhar nós mesmos diante de um outro. E agora nós estamos diante da mesa. Aqui está, querido Deus, a representação do seu corpo, do seu sangue. E quão indignos somos de estar aqui, querido Deus. Nós merecemos, Pai, a morte eterna. Mas em Cristo, nós conseguimos divisar as mansões eternas. Então, nesta manhã, querido Pai, certos e cientes de que o sacrifício de Cristo é suficiente e poderoso para nos salvar, e só em Cristo a salvação e remissão dos nossos pecados, e certos de que precisamos nesta manhã nos reconciliarmos com o Senhor, sermos perdoados, purificados dos nossos pecados, sermos acorrentados ao teu coração, para que o nosso coração se alinhe ao seu coração, como pastor desta igreja nesta manhã. Eu gostaria de pedir a bênção sobre os emblemas aqui representados, mas gostaria de pedir que o Senhor abençoe, querido Pai, aqueles que irão participar. Querido Deus, dentro desta igreja não há espaço para divisão, contendas, inveja, ciúmes, egoísmo, rivalidade. Dentro desta igreja, querido Deus, não há espaço para mesquinharia, fofoca. Dentro dessa igreja nós não queremos dar espaço para que os nossos olhos vejam o lixo da internet. Dentro da nossa igreja nós não queremos ter espaço para que a nossa vida lá fora seja, querido Deus, manchada, imaculada
pela falta de palavra, honradez, negócios mal resolvidos, mal administrados. Não queremos que lá fora sejamos conhecidos pela desonestidade, inadimplência. Mas, Senhor Deus, que a nossa igreja mire e volte os nossos olhos para o exemplo supremo Cristo Jesus. Esconda-nos por detrás da cruz dele, e que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, nós iremos participar do primeiro emblema, o pão sem fermento, representando o ministério imaculado de Jesus encarnado aqui na terra, o trabalho que ele fez por nós, o corpo de Cristo. Os diáconos irão passar pelos bancos, aqueles que vão participar do pão. Nós gostaríamos que vocês se levantassem e permanecessem de pé. À medida que os diáconos entregam o pão, vocês se assentem. Nós vamos participar juntos. Então, ao receber o pão, que os irmãos mantenham uma atitude de contrição e reverência. E após todos nós termos recebido o pão, participaremos juntos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 24, ele diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca.
da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do seu povo foi afligido. Nesse momento nós vamos, em atitude de reverência, fazer uma oração individual e silenciosa. Querido Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus por nós nessa terra. Obrigado, Jesus, por se fazer humano e por vir morrer por nós aqui. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia que passamos, termos consciência do que isso representa em nossa vida. E ao participarmos desse simbolismo hoje, nós possamos ter uma compreensão maior vinda do Teu Espírito, do que isso significa para nós e a nossa responsabilidade aqui. Abençoa-nos e guarda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Primeira Coríntios, capítulo 11, versos 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Da mesma maneira, todos que participaram poderão ficar de pé para participar do suco. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei.
disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos assentar, aguardemos para tomarmos todos juntos. Querido Deus, nesse momento mais uma vez te agradecemos pelo grande sacrifício do teu Filho ao vir aqui a esta terra, morrer por nós, derramar o seu sangue pelo perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos a compreendê-lo, ajuda-nos a aceitá-lo. Em nome de Jesus, amém. Cada um guarda o seu copinho para depositá-lo na saída, ok? Eu convido a todos os irmãos para nos colocarmos em pé e com os nossos corações felizes pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus, com reverência e com alegria, com a certeza do perdão, vamos entoar as estrofes do hino Alvo Mais que a Neve.
Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor seja contigo, com os teus filhos, com a tua esposa, com os teus propósitos de vida. Que a bênção do Senhor seja nos teus negócios. Que a bênção do Senhor esteja com os seus estudos. Que a bênção do Senhor esteja com os teus familiares lá no Brasil. Que a bênção do Senhor esteja no teu lar, no lugar onde você mora. Que a bênção do Senhor esteja com a tua posteridade. Que a bênção do Senhor esteja enquanto você vai e vem da sua casa para o seu trabalho, para a tua igreja. Que a bênção de Deus esteja com você, mãe, que educa os seus filhos. Que a bênção do Senhor, menino, menina, esteja com você lá na escola. Que Deus te abençoe ricamente. Deus te ama muito. Você tem um lugar reservado na eternidade junto com Deus. Naquele dia eu quero te encontrar lá. E até aquele dia, eu espero que Deus nos dê a graça de caminharmos juntos daqui para a eternidade. Querido Deus, não existe momento melhor do que este aqui agora. Porque diante dos céus e da terra, em Cristo Jesus, alcançamos pleno perdão. As acusações de Satanás se silenciam. Os anjos cantam louvores. Pois Cristo Jesus, uma vez mais, se torna Rei da nossa vida. Querido Deus, que ao sairmos daqui, não percamos de vista a Cristo e a sua cruz. Que as disciplinas da vida espiritual, leitura bíblica, oração, culto familiar, caridade ao próximo, presença na igreja, marque a nossa vida cristã. Que o teu Espírito Santo continue conduzindo e guiando esta igreja. E que sejamos, querido Deus, capazes no Senhor de realizar os teus propósitos e planos. E eu te peço, Deus, que não demore e não tarde, para que dentro em breve estejamos todos assentados junto às cadeiras diante da mesa celestial, para termos um banquete junto com o Senhor. E neste momento, juntamente com os meus irmãos, amigos anciãos, estendemos, querido Deus, a nossa mão e o nosso braço para abençoarmos esta congregação. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor te guarde e abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você pode se assentar. Nós teremos uma saída organizada, juntamente com os anciãos, os diáconos, e na sequência os diáconos nos despedirão dos últimos bancos. Que Deus abençoe. Estou feliz. Quer vir? Achei abrigo em sua casa. Em paz estou.
Obrigado. Deus te abençoe. Lá, Bia. Lá. Bom, obrigado. Obrigado, Marcos.